Todos 3 em ponto em Fortaleza, eu sou o Ricardo Bezerra e está começando mais uma edição do programa mais conectado do Rádio Nacional, onde você vai conhecer a história real, sem cortes, dos principais nomes que fazem acontecer a nossa economia. Com muita descontração e com aquele otimismo de sempre que a todos contagia. Está entrando no ar o Conexões comigo, Ricardo Bezerra. Lembrando que o programa é ao vivo e que você pode participar pelas redes sociais, em especial pelo YouTube da Rádio Jovem Pan News Fortaleza. Você vai lá, Conexões com Ricardo Bezerra. E também, se você preferir, está acostumado com as minhas redes sociais, Ricardo Bezerra, Instagram e o Facebook. Vai lá que você vai assistir com imagens diretamente aqui do estúdio. E hoje, meus amigos, uma história incrível. No mês dos jornalistas, nós vamos prestar uma grande e justa homenagem. Apesar de não parecer, ele tem, acreditem, 86 anos de idade. É isso mesmo. O cara tem quase 90 anos. Tem uma cabeça fantástica e uma memória fotográfica. Ele começou no rádio há 65 anos. Mais precisamente em 1958. E aí eu digo, isso não existe. Isso não existe. E continua no rádio até hoje. Foi o deputado estadual mais votado de Fortaleza. Ele possui o que se chama de voz metálica. E até hoje, repito, narra jogos de futebol onde grita gol por mais de 30 segundos. Ele é considerado um dos mais longevos jornalistas em atividade e um dos maiores, para mim o maior, narradores esportivos do Brasil em todos os tempos. Aliás, eu estava antes aqui de subir para o estúdio, eu fui ali tirar água do joelho, Aí o cidadão estava dizendo lá, rapaz, tem jeito pra tudo, só não tem jeito pra morte. Aí o outro ia passando, tem jeito pra morte sim. Eu disse, como assim? O Farias tá vivo ainda? Meus amigos, minhas amigas, é com muita honra, eu digo isso com muita honra, do fundo do coração, e com extrema alegria, que eu recebo aqui no Conexões, onde só senta campeão, o grande Raimundo Gomes Farias. Boa tarde, campeão Farias. Você é uma frase que você, Ricardo, nunca deve ter ouvido aqui. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui no seu programa. E eu aprendi com o Ivan Lima, meu primeiro professor de rádio que eu tive na vida. Ele dizia o seguinte, olhe, sempre trate bem e cumprimente os operadores, os câmeras e tal. Sabe por quê? Eu digo, por quê, velho? Porque são bichos nojentos. Ó, isso aí foi pra ti, viu, bicho? Isso aqui foi pra mim. Ele disse mais uma coisa, procure, comece a falar baixinho, que eles aumentam o som, e daqui a pouco seu som tá lá em cima, eles esquecem e fica o som lá em cima. Foi a primeira aula de rádio que eu recebi na vida, mas é um prazer muito grande realmente estar aqui, meu querido Ricardo. Prazer e honra é toda minha, Farias. Agora nós temos 1 hora, eu falei aqui com o Miguelzinho, com o Edson, vamos tirar direto, tá? Mas passa bem rapidinho. Então eu preciso tirar de você cada milímetro quadrado dessa sua inteligência rara, fora do comum e dessa história fantástica. E vamos começar pelo começo, Farias. Vamos começar pelo Ipu, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da tua infância, Farias, dos teus pais, dos teus irmãos. Você nasceu numa família, o que é que seu pai fazia? De classe média ou você teve que ir pra roça lá no Ipu? Eu sou da raça dos mereré, por isso que tem uma voz metálica, viu? Mereré. Conta aí como é que foi essa... Eu nasci no presídio. Aí todo mundo diz, no presídio? Mas a minha mãe não tava presa, não. Presídio é um lugarejo na subida da Serra da Ibiapaba, né? Um lugar muito bucólico, maravilhoso. Eu nasci lá, né? O ano de 1937. Há controvérsias, mas não dá nem tempo a gente conversar, não. Porque antes de mim nasceu uma criança que o nome também era Raimundo. Raimundo Gomes Farias. Quando eu nasci, o meu pai era meio suvina, né? Meio suvina. Seguro. Seguro e tal. Aí a mamãe dizia, Afonso, vai registrar esse menino, Afonso. Ele ainda não existe perante a lei, vai registrar esse menino, Afonso. Um belo dia, o papai chegou para ele e disse, Maria, sabe de uma coisa, eu não vou registrar esse menino, não. Já tem um Raimundo Gomes Farias lá, não já? Então, quando eu for pedir o registro de nascimento, daí Raimundo Gomes Farias, ele vai me entregar o registro do Raimundo Gomes Farias. Tu tá fresco, não tá falando. Aí eu estaria... eu não posso assinar embaixo, né? Porque eu jurei dizer a verdade aqui, somente a verdade.
Então eu não posso garantir, mas há essa conversa lá. 6 anos a menos, mas deixa para lá, de qualquer maneira, sou bem rodado. Seu pai trabalhava com o quê? Ele trabalhava, era um fazendeirozinho, né? Tinha uns terrenozinhos ali, chamado Lagoa do Mato, negócio maravilhoso. E passava a semana lá, trabalhando, e vinha no final de semana para casa, tal, onde a gente estudava na Rua dos Canudos, na cidade do Ipu. O nome era bonito, Boulevard João Pessoa. Mas ninguém sabia pronunciar, como é que dizia? Batizamos por Rua dos Canudos. Farias, tu era um menino danado, assim... Terrivelmente danado, louco para brigar. É mesmo, Farias? Era demais, era demais. Vi um menino puxando um carrinho daquele de mão, na calçada, lá longe. Eu ficava na frente de casa esperando que ele chegasse para dar um chute no carro dele. É mesmo? E quando o menino chegava, eu dava um chute no carro da criança, aí começava a briga, né? Farias, agora tem uma conversa aqui que é difícil de acreditar, mas quando eu te vejo, te ouço aqui no programa, vejo que você fala muitas frases em latim. O pobre do Perreps fica perdido, igual o cego de Euroteiro. Mas aí eu fui estudar um pouco da sua história. É verdade que você ia ser padre, rapaz? A Escola Apostólica de Baturité. Eu tinha um irmão lá, eu pedi ao pai, eu tinha muita vontade de ser padre também, que ele era muito bem tratado e tal. Não sabia se a minha vocação era esta. Mas pedi ao papai para ir para lá. Eu disse, meu filho, já tenho um lá, é muito dinheiro, eu não posso botar você no seminário, não. E eu falei com o padre Francisco Ferreira de Moraes, pároco do Ipu, contei a história para ele e disse, eu vou ver se eu consigo, com a obra das vocações sacerdotais, você ir para o seminário de Baturité. Aí eu fui. Foi o passo mais acertado que eu dei, que meu pai conseguiu. Garantiu porque lá se estuda demais, viu? No seminário você estuda de manhã, à tarde você estuda e estuda à noite. Só para rezar, aqui e acolá, e comer, e jogar, e esporte. Rapaz, era como se fosse tipo um quartel, na verdade, antigamente. Sem dúvida nenhuma, era. Mas o tempo passa, é tão tomado por estudo e esporte. Não dá tempo nem de pensar em besteira. De jeito nenhum. Mas você andou pensando em besteira, como é que você largou a batina? Foi um rabo de saia, por acaso? Não, eu ajudava a missa todo domingo. Aí eu ajudava a missa e... Aqui é a casa da verdade, viu? E o povo de Baturité, muita gente ia a missa lá no seminário, subia a serra, porque a escola apostólica fica acima da cidade de Baturité, né? Aí eles iam, e no meio dessas famílias, né? Rapaz, tinha uma menina com a mais linda do mundo. Mais linda do mundo, eu olhava para a menina... Aí eu, sem maldade, seminarista, né? Ajudando a missa, eu olhava para a menina, um belo dia, eu olhei para a menina, ela riu. Aí pronto. Aí digo, fala, Pedro. Aí fui ajudar a comunhão. Antigamente a comunhão era mais solene, né? O seminarista, o acólito, o seminarista, segurava uma patena aqui debaixo do queixo da pessoa, né? E o padrinho dava comunhão, dava hóstia. Aí eu fui ajudar a comunhão, né? Eu ia louco para ficar perto da menina, para ver a menina de perto. Era linda demais. Não sei o nome dela, né? Então, o que eu fiz? Um dia o padre descuidou-se, eu bati com a patena no queixo dele. No queixo dela. E o padre viu. Ficou calado. Quando terminou a missa, me chamou. Ei, Raimundo. Raimundo. Presta atenção. Você vai ter que se confessar e contar aquilo que você fez. Aí eu digo, fala, Pedro, agora eu me lasquei. Mas fui me confessar, contei a história. Aí o padre também passou lá uma penitência, não sei quantos padres Nossa Ave Maria, e terminou dizendo, e acho que sua vocação não é para ser padre. Sua vocação será bem canalizada no sentido do matrimônio. Terminou assim. Olha aí. Como que diz assim, vá que seu lugar é aqui, não. Pois é, aí quando eu saí do seminário, cheguei na cidade, a menina, eu digo, vou me encontrar com ela. Ela estuda aqui, né? E o ônibus ia esperar que lotasse para vir para Fortaleza, porque eram 84 seminários, saíram 42, metade. E eu, enquanto o ônibus esperava ali para lotar, esperar 2 horas, aí eu fui atrás da menina. Quando é que eu me encontrei? E aí? O que tu tá fazendo aqui? Ora, pô, eu deixei o seminário, foi embora. Eu deixei o seminário para casar com você. Eu acho aí responsabilidade. Aí ela disse, e eu quero. E aí? E eu quero. Aí o seguinte, né? Mas eu ia para Ipu, outro lado do estado, né?
Aí ela ficou lá e ela disse o seguinte, tu me escreve? Na verdade, eu cheguei lá e escrevi. Ela disse, mas fala o seguinte, não manda lá para casa, não, porque o papai vai ler. Manda para casa da minha amiga aqui e tal. Só que eu fiz a primeira carta, não recebi resposta. Fiz a segunda, nada. Fiz a terceira, aí eu desisti. Aí também. Acho que a coleguinha dela deve ter, os pais devem ter... Farias, e hoje, se tu visse essa menina com 86 anos de idade? Casava... O quê? Eu casava de novo. Acaba macho. Farias, você, com a sua formação acadêmica, você chegou a se formar? Pois é, o golaço do seminário me facilitou a vida. Passei em tudo que eu fiz, concurso, tudo. Na faculdade de Direito eu tirei o 3º lugar. Só tinha só tinha uma faculdade, 3 faculdades. Engenharia, Direito, Engenharia e Medicina. Só. Podia ter escolhido uma das 3, né? Foi, mas eu preferi o Direito, né? Me formei em Direito em 1973. Chegou a exercer a profissão de advogado? Exerci criminalista, né? Eu adorava defender um réu. Para mim era fantástico. O homem nasceu no presídio e virou criminalista, né? Pois é, adorava. Tenho cada história de julgamento que não vai dar tempo, né? Eu contava impressionante. Mas você chegou a participar de júri? Muito. Cheguei à seguinte conclusão. Quando o rico pagava, e ainda acho que é assim, contrata um advogado de renome. Aí quando o pobre matava, contratava a gente, mas não tinha dinheiro. Como era que eu ia manter minha família, né? Mas você chegou a aí eu optei pelo rádio. Sim, aí vamos já chegar. Por causa disso, né? E aí, o rádio? E o rádio, como é que ele foi apresentado pela primeira vez para você? Quem foi que ele colocou no rádio? Eu era criança, papai comprou, na Rua dos Canudos, ele comprou um rádio deste tamanho, Telefunken andante. Telefunken. Eu não sei por que Telefunken andante. Porque saía andando. Mas o nome era esse mesmo. Como é que o bicho funcionava? Funcionava com bateria de caminhão, você ligava as pegas, aí ligava o rádio, e o menino ficava impressionado. O papai só queria ouvir música do Luiz Gonzaga. Ah, no meu pé, só o Luiz Gonzaga. Aí eu fui... Era daquele de válvula ainda, naquela época, não? Como? De válvula? De válvula, era de válvula, sim. Era de válvula. E funcionava com... Não tinha energia elétrica. Naquele tempo ainda não tinha, né? Aliás, Ipu foi uma das primeiras cidades do Ceará. Do Nordeste, de um modo geral, antes de Paulo Afonso, de ter energia hidráulica. Foi o Ipu, usando a água da bica, né? Bica do Ipu. Água da bica. Aí, papai, eu fui ver, de trás da poltrona aqui, como é que ele ligava o rádio. Aí ligava as pegas do rádio, ligava aqui o rádio, desse tamanho o rádio. Aí, quando ele foi para a fazenda, domingo, eu fui ver se eu acertava, né? Botei as pegas lá, tá, abri bem devagarzinho. Aí, ouvi rádio tocando música. Aí eu mexi no ponteirinho, fui parar, sabe aonde? Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, transmitindo futebol, Jorge Cury e Antônio Cordeiro. Eu falo, meu Deus, o que vocês estão dizendo aí? Menino, criança, né? 6 anos, 7 anos. Aí, quando terminou, o que mais me impressionou, na hora que a bola saía, que parava o lance, ao invés dele descansar, né? Gritando o tempo todo, fazia propaganda. Ele mesmo fazia. O próprio locutor, café aspirina tomou, a dor passou. O homem de boa aparência... O homem de boa aparência anda sempre com sapato engraxado, terno passado e rosto bem barbeado com gilete azul, a lâmina mundialmente famosa. Aí eu decorei tudo de você um bicho. Olha a memória desse cara. Você é um bicho desse. E foi aí que... Eu criança dizendo para ele, você é um bicho desse. E como é que você... Qual foi a sua primeira aparição no rádio? Peguei uma lata de manteiga lírio... Amarrei um cordão aqui, furei no meio, amarrei um cordão bem longo. Você sabe que eu falava na lata aqui e saía lá? Impressionante o cara. Impressionante. Lá. Aí eu fui transmitir futebol do tempo do porreca, do grilo, do caminhão, lá no Ipu, né? Mas eu não podia pagar a entrada, subia em cima do muro, ficar lá em cima do muro. Pá. Mas narrando de brincadeira, né? Nas latinhas. Só para ver se eu sabia se um dia...
Eu fiquei impressionado com o narrador de futebol, quando o Jorge Cury e E o pessoal nessa época já te via ali, menino, fazendo isso e começava a dizer, pô, esse cara tem... Aí, quando eu ouvi a Rádio Nacional, o Cury e o Cordeiro, alô Cury, fala Cordeiro, aí eu digo, é aqui. Eu comecei a aprender a transmitir o gol, um grito de gol, né? Eu me lembro que um dia, Porra, que história, onde eu ia era gol, gol, gol. Aí um dia o papai perguntou, Maria, esse teu menino tá ficando doido. Esse menino é doido. Ele tá ficando doido. Onde ele tá agora, tá no banheiro, gol, gol. Que diabo é isso? Leva ele no médico, doutor evangelista. Só tinha um médico no Ipu, doutor evangelista. Leva ele lá, era os gols que eu queria. Eu não disse que ia ser um bicho daquele. De lá, fui pro seminário, né? Lá no seminário, quem tirasse nota boa, 10, 8, 10, tinha direito de ouvir o futebol pelo rádio, no quarto do padre prefeito, chamado padre prefeito, que era o padre Campos. Aí eu tirava 10 para poder ir ouvir o jogo dia de domingo, tá entendendo? De lá vim para Fortaleza, depois eu conto o resto. Mas e aí? O rádio, o primeiro, eu não sei se o termo é emprego... Quando foi que você falou no microfone do rádio pela primeira vez e você se lembra? Eu sei que tem uma memória fotográfica. Me lembro. Quais foram suas palavras e foi onde? Foi em futebol? Foi em futebol, na inauguração da Rádio Dragão do Mar. Aqui em Fortaleza? Do dia do jangadeiro da abolição. Isso foi... Na inauguração. 1958. Já foi... Não. Foi porque a vez a Dragão do Mar, ela inaugurou em 1958. Foi em 58, exatamente, há 65 anos atrás. E aí, o que foi que você disse no rádio? Você se lembra a sua primeira frase, a primeira palavra do rádio? Foi... o Ivanildo ensinou uma maneira bem... alô, amigos e desportistas de todo o Brasil. Foi a primeira frase, né? Estou começando minha vida na Rádio Dragão do Mar. Agora o Ivan Lima era locutor consagrado, baiano. Quem era o Ivan Lima? E ele escalou ele e eu para transmitir o jogo. Mas o Ivan Lima já era um narrador... Fantástico. Mas quem foi que... Você bateu na porta da Dragão do Mar? Ou alguém te... Essa história aí é um pouquinho longa. Mas aí sintetiza. A Rádio Dragão do Mar ia inaugurar, né? Conseguiu a licença, né? E apareceu no jornal a seguinte matéria: Ceará terá mais uma rádio. Rádio Jornais do Ceará S.A. A Rádio Dragão do Mar, então, resolveu, ao invés de contratar grandes locutores como João Ramos, Augusto Borges, Wilson Machado, aquele pessoal todo, resolveu fazer concurso para radialistas, tá entendendo? Aí fez concurso para radialistas, para todos os setores do rádio. Diretor, locutor comercial, disque jockey, radioator, radioatriz. Eu fazia novela, era maravilhoso fazer novela. Não tinha televisão, novela era no rádio, né? O J. Oliveira era o diretor. Oliveira Filho, ainda viu, né? Tá aí. Ele era um artista principal, sempre era o Oliveira Filho. Então, locutor esportivo. Tinha 496 candidatos para ser locutor esportivo. Chegou o meu dia. Eu era fora do rádio, no liceu, transmitia futebol no liceu também. Um dia eu estava transmitindo futebol, o professor estava dando lá, o professor Boanerges Luiz, de Faria Saboia, o nome dele. Aí quando ele se virou, eu gritei gol, ele se virou e disse para fora. Por que, professor? O vizinho dele, o meu vizinho, rapaz, bota para fora. Quando o menino ia saindo, eu disse, meu Deus do céu, não posso deixar. Não foi ele, fui eu, né? Aí quando ele já estava mas eu sabia que eu ia expulso. Naquele tempo o liceu era o melhor colégio que tinha. Para entrar lá tinha que fazer concurso, era um negócio sério. Eu digo, vixe Maria, agora eu vou perder o liceu, ou vou deixar de ser um cara consciente. Aí, pessoal, dá licença, não bote ele para fora não, porque não foi ele que gritou não, fui eu. Aí, foi lá para fora. Quando eu cheguei na porta, ele disse, olha, eu pensando bem, não vá para fora não, volte. Parabéns pela sua dignidade. Olha aí, Faria. Graças a Deus foi ótimo isso aí. Pois bem, então aí houve um concurso, e havia o concurso. Eu tinha um primo que era mais velho do que eu, que ele disse, rapaz, tu é bom, vai transmitir, rapaz, vai fazer esse teste e tal. Mas eu me tremia todinho, né? Menino rei do interior. Aí eu digo, rapaz... E o cabo era inteligente, esse doutor Milton. Ele foi prefeito do Ipu, inclusive, em 2 ocasiões. Aí disse, rapaz, vamos para o Cine Moderno. Tinha um Cine Moderno lá na Praça Ferreira. Aí digo, eu vou, mas se for proibido até 18 anos, tu vai fazer o teste.
Aí ele sabia que era por até 18 anos, né, rapaz? Quando eu cheguei lá, proibido até 18 anos. Ele disse, palavra de homem é palavra, bora. Aí eu fui fazer o teste. Fiz o teste, a turma que entrava antes de mim, entrava e saía. E eu demorei, assim, uma meia hora, os caras não me chamavam. Na mesa tinha Ceará e Fortaleza aqui, 2 times, a gente transmitia. Aí daqui a pouco abriram a porta e disseram, faça um gol. Aí eu transmiti um gol, né? Aí daqui a pouco voltou e disse, agora o Ceará vai ganhar, bota o Fortaleza também, aí eu tinha que transmitir o segundo gol. Eles façam um comentário. Aí eu fiz um comentário que eu era bem atualizado sobre futebol. Aí vieram uma série de perguntas do que é a CBF, o que é a Federação. Naquele tempo era a Confederação Brasileira de Futebol, muita coisa que mudou, né? Quando eu saí De desportos, de desportos, CBD, naquela época, né? Era a Confederação Brasileira de Desportos, exatamente. Futebol é atual. Quando eu saí, o Ivanir me disse, tu passou. Porque os caras estavam fazendo rasgados elogios a ti aqui. Olha aí, rapaz. Foi, ele ficou lá fora ouvindo, porque eles botaram uma aplicação do som do estúdio lá fora. Aí, nessa aí... Aí, rapaz, eu comecei, passaram 9. E eu passei, no meio dos 9. Aí caíram 3, ficaram 6. Aí caíram mais 3, ficaram só 3. Dos 496, ficaram 3. Era Jurandir Mitoso, El do Brasil e Raimundo do Ipu, Raimundo Gonçalves, Nenê Pereira. Aí pronto. Olha aí. Fomos convocados depois. E Você passamos um ano carregando um gravador Akai, que não tinha tamanho, aqui no ombro, levando para o estádio para transmitir o futebol gravado. E na segunda-feira os professores vinham e davam aula e diziam, olha, não diga mais isso aqui, fale assim e tal. Era difícil entrar no rádio naquele tempo, né? O negócio era bom. Faria, você se lembra do primeiro jogo de futebol que você efetivamente, como titular, narrou e o primeiro gol que você gritou? Aí confesso que não Égua, me recordo, não. Né? A primeira transmissão eu me recordo, né? Qual era o jogo? Foi Ceará e Fortaleza, na inauguração da Rádio Dragão do Mar, Ivan Lima e Gomes Farias. O comentarista era Blanchard Girão, grande Blanchard Girão. Ele era tão... Olha como o rádio era antigo, era bom, né? Sabe o que ele fazia? A gente ficava transmitindo o jogo e eles escrevendo aqui. Uma máquina Hamilton. O comentário era escrito. Rapaz, tem muita gente aqui mandando alô pra ti, mas o meu amigo Antônio José da Normatel tá dizendo que você é simplesmente o máximo cabra do bem, mas ele tá fazendo uma pergunta aqui que eu não posso fazer no rádio, né, macho? Não posso fazer. É mais ou menos aquela? Negócio de um cabaço aí. Você pode fazer a pergunta, mas eu não posso responder, né? Não pode. Antônio José, eu tenho uma admiração grande por ele, adoro realmente, é um grande... Não é porque é o nosso grande anunciante, não, é porque é um grande empresário, emprega muita gente, é uma grande empresa, ele sabe disso, eu devo muito a ele. Farias, vamos lá. Que história é essa que você torcia Fortaleza, que tiraram uma foto sua com a camisa do Fortaleza? Que diabo foi isso, macho? Rapaz, eu vou ter a oportunidade mais uma vez, eu espero que aqui seja... Definitivo. Eu disse que ia dizer a verdade, só lamentem a verdade, né? Vamos lá. Eu cheguei aqui, fui morar na casa de um tio, né? Que o papai não podia pagar o hotel, né? Fui morar na casa de um tio ali na Rodrigues Júnior 398, aquele crime que aconteceu, não sei se vocês se lembram, né? O cara que matou a mãe e o cunhado. Eu morava lá, era meu primo, rapaz. Pois bem, o rapaz que morreu. Eu morava lá, aí, faz como diz lá no Ipu, aí tá rendo. Eu ia pro futebol com meu primo Milton Pereira, esse que eu tô falando. A gente torcia no Rio de Janeiro, nós dois torcíamos Vasco. E aqui no Ceará, nós dois torcíamos Fortaleza. Aí Fortaleza ou Ceará? Nós dois torcíamos Ceará. Aqui e lá, os dois torciam Vasco. Aí um dia ele disse, rapaz, era bom que a gente mudasse, por torcer um e do outro, para a gente discutir e tal. Escolhe aí o Rio de Janeiro. Vamos tirar aqui no sorteio. Quem ganhar no Rio de Janeiro, o outro tem direito de escolher aqui. E eu perdi no Rio de Janeiro. Eu tive que torcer Flamengo. Aliás, era o contrário, eu tinha que torcer Flamengo, passei a torcer Vasco no Rio de Janeiro. Aí eu escolhi aqui, então eu fiquei com o Ceará aqui, tá entendendo? A primeira coisa que aconteceu, que a gente ia assistir o futebol, pulava o muro, que não tinha dinheiro para grana, né? No PVE, ainda era arquibancada de madeira, tá entendendo? Pois bem, quando eu fui para a rádio
com a rádio, entrei no rádio, na Rádio Dragão do Mar, o Ivan Lima era o titular, era o chefe da equipe, e eu era o segundo locutor. Então, tinha mais um bocado, né? Então, ele viaja, quando os times naquele tempo, tinha um empresário pernambucano, o Hélio, Francisco Hélio, não me recordo o nome dele, contratava os dois times para irem jogar. Primeiro o Ceará ia, ele ia para Recife, jogava lá. No domingo ele ia para Campina Grande e o Fortaleza ia para Recife. Aí o Ivan Lima ia na frente com o Ceará, que ele era o chefe da equipe, né? Que ele torcia Ceará realmente, e eu ia no outro domingo com o Fortaleza para Recife. Quando eu estava em Recife, ele estava em Campina Grande. Tá entendendo como era a jogada? Entendi. Aí eu fui transmitir um jogo do Fortaleza em Recife. Final do jogo, 0-0. Não sei se contra o Santa Cruz ou contra o Náutico, não me recordo bem. Sabe o que o árbitro fez? A bola no meio do campo, ele apitou. Pegou a bola debaixo do braço, pênalti contra o Fortaleza. Aí eu era meio doido, né, rapaz? No meio do povo lá, isso é uma vagabundagem, isso é sacanagem, fazer um negócio desse. A falta foi no meio do campo, ele botou dentro da área, foi pênalti. Então eu defendi o Fortaleza, era meu dever, né? Uhum. E assim foi. Eu só viajava com o Fortaleza. E o Ivanildo só viajava com o Ceará. Ele era o titular. Aí né? era o titular, o que eu podia fazer, né? Eu tive que ir aumentando, tal. Mas não foi só isso, não. Terminou um campeonato. Naquele tempo, não havia briga, né? Oxalá fosse assim ainda hoje. Não havia briga e terminou um jogo e o Fortaleza foi campeão. Não me lembro nem o tempo do ano. E o Luiz Rolim, grande Luiz Rolim, tinha um forró lá na sede do Fortaleza. E o Paulino Rocha disse, vamos pra lá. Vamos pra lá. Eu digo, rapaz, não vamos nos meter lá. Né? O Paulino torcia Fortaleza ou Ceará? Ceará, né? Digo, rapaz, mas vamos pra lá, o Rolinho só tem Fortaleza. Não, rapaz, vamos pra lá. Nós estamos lisos, Paulino. Eles têm problema, a gente paga depois. Aí a equipe foi todinha pra lá. Fomos com a equipe todinha. Chegamos lá, aí o Rolinho chegou na porta, entra. Mandou arrumar a mesona. Aí lá se vai. Comida e bebida. E a até conta? De madrugada, rapaz. Quando chegou na hora da conta, o garçom chegou e disse, foi uma lapada, viu? Aí eu disse, aí, Paulinho. Aí lá vinha o Rolinho. O garçom chamou o Rolinho, o presidente do clube, o dono do clube, né? Aí o Rolinho disse, paga a conta. Só tem um jeito. Eu aceito que o Paulino Rocha vai assinar o vale, mas vocês vão vestir a camisa do Fortaleza e eu vou fazer uma foto. De um por um. Isso de sacanagem, né? De sacanagem, né? Porque sabia que a gente era Fortaleza, Ceará. Aí todos nós vestimos a camisa, rapaz. Menos o Paulino Rocha. Sabe o que ele fez? Combinou com o fotógrafo para na hora... Antigamente as máquinas tinham total de foto, né? Era 30 fotos, botava um filme dentro. Não deu tempo não, mas... Acabou o filme, viu? Acabou o filme, aí você não bota mais foto, né? Acabou o filme. Aí quando chegou na vez do Paulinho, pois não é que ele conseguiu comprar o fotógrafo e o fotógrafo não tem mais filme. E aí você saiu com essa camisa do Fortaleza? Mas eu fiquei, o Rolinho ficou com a camisa do Fortaleza. Eu posso fazer só um pequeno adendo, né? Não tem nada demais você torcer Fortaleza, pelo contrário. É uma potência do nosso futebol. Promovo como posso. Faça as chamadas, não tão bem feitas quanto você. Porque a sua chamada um abraço. A sua chamada chamou a atenção de uma filha minha que tem lá em São Paulo, médica, coordenadora médica da Ambev, né? A menina venceu, chegou em São Paulo, tomou conta. Eu disse, minha filha, São Paulo está pequeno para você. Então, ela adorou a chamada, tá? Doutora Luciana está ouvindo a gente lá em São Paulo. Luciano, um beijo para você, meu amor. Meu amigo Farias, então é com essa. Esse negócio foi... desde criança que eu estou no Ceará. Então não tem como. Falar nisso, Farias, você... Mas só um detalhe. E a torcida do Ceará, acontece a reciprocidade, né? Ela realmente nos escuta muito. Não tem nem dúvida disso. Farias, você por acaso narrou um jogo, e eu lhe pergunto se é verdade, que o Santos veio jogar aqui no PV com o Pelé e o Ceará ganhou do Santos aqui com o Pelé jogando. Você narrou esse jogo? Narrei o jogo. Você estava lá e narrou o jogo? Narrei o jogo no PV. Estou dizendo como é uma história. Tem muito jogo do Pelé. Um dos grandes jogos que eu transmiti do Pelé foi eliminatória da Copa do Mundo, não me recordo o ano, Brasil e Paraguai. Eu até derrubei um locutor da Rádio Nanducci, do Paraguai. Rádio Nanducci.
maior público que o Maracanã já recebeu, 203 mil pessoas. Foi mesmo? Não é mole, não, né? Não tinha lugar para a gente transmitir, né? E eu e o locutor da Rádio Nandute, rapaz, o que nós vamos fazer? Pegamos uma grade de cerveja daquela, né? Um gradeado de cerveja. Engradado de cerveja. Engradado de cerveja. Botamos uma tábua em cima. Aí só tinha um detalhe. Só podia subir os dois ao mesmo tempo e descer os dois, senão virava. Brasil e Paraguai, 45 minutos da etapa completa, 0-0, o Brasil ia ficar fora. Córner contra o Paraguai. Cobrado o córner, Pelé de cabeça, tibum, meteu. Aí eu pulei, quando eu pulei, o Paraguai caiu. Rapaz, o locutor da Rádio Nandute caiu, o rapaz tacou o rabo no chão, olhou pra mim e disse, periodista. Pior quando ele puxou, quando ele caiu, escorregou e caiu, o fone estava ligado na malinha dele, na mala de som, naquele tempo era mala de som, linha telefônica e tal. Aí a mala de som caiu, quebrou. Periodista. Você quebrou. Eu esqueci, né, rapaz? O Brasil, o Pelé fez o gol no último minuto do jogo, rapaz. Grande Pelé. Há não sei quantos milhões de anos atrás eu estava te ouvindo no rádio e tu contou uma história que eu queria que tu confirmasse aqui, que aqui é a Casa da Verdade. Um repórter seu que foi voar pela primeira vez, foi andar de avião, como eu te disse, pela primeira vez, aí foi com você, né? A equipe toda lá, aí o bicho lá, o avião lá, né? Aí ele olhou, olha aí, Farias, as pessoas lá embaixo parecem umas formigas. Aí tu olhou e disse, não, mas rapaz, deixa de ser burro, é formiga mesmo, a gente nem decolou ainda. Isso é verdade. Aconteceu cada coisa na minha história de rádio. Isso é verdade. Posso dizer o nome? Pode, claro. Não, ei, mas isso é formiga mesmo, avião, nem decolou. Ele vai se jogar comigo, mas... Diz, pode dizer. É verdade. Quem foi? Não, ele tá no céu já, viu? Então, aí é que ele não vai ficar chateado. É micharia. É formiga mesmo. Farias, tua relação com o saudoso Paulino Rocha, grande comentarista que eu me lembro até hoje, quem tem mais de 40 anos já se lembra dos 2 minutos com o Paulino Rocha, que depois você emendou com 2 toques com Gomes Farias, né? Fala rapidamente da tua relação com ele. Extraordinariamente legal demais, porque nós nos encontrávamos, pelo menos obrigatoriamente, uma vez por dia, né? Que era no programa Roteiro Esportivo da Rádio Dragão do Mar. E depois fomos para a Rádio Verdes Mares, né? Então a gente tinha um contato permanente. E outra coisa, como a gente realmente era o mais ouvido, né? Nós chegamos a somar 500 vitórias no Ibope, né? Sem perder. Sem perder. Sem perder. Sem perder. Aí eu tinha uma ligação muito grande, talvez com meus irmãos eu não tinha aquele contato diário como eu tinha com o Paulino Rocha. E o Paulino Rocha me ensinou muita coisa na vida, né? O Paulino Rocha foi fantástico. É tanto que quando ele morreu, eu falei lá no momento, no adeus a ele, que ele tinha me ensinado tudo, até colocar meu cinto de segurança no avião. Foi o Paulino Rocha. Ele se levantou de lá e disse, bota cinto de segurança, matuto. Aí eu botei. Ele me ensinou tudo na vida, menos dizer adeus. Pois é. Falar em outro nome de voz inconfundível, para mim, o maior comentarista esportivo do mundo, chamado Sérgio Pinheiro. Fala como foi essa tua ligação. Fantástico. Uma voz inconfundível, né, Fábio? A voz dele já apareceu quando o Paulino Rocha, né? Então, quando o Paulino morreu, nós ficamos carentes de um grande comentarista. Sérgio Pinheiro estava dominando o rádio, a televisão, o rádio, lá no Piauí, Teresina, na capital, né? Uma vez eu cheguei lá e só dava Sérgio Pinheiro. Todos os comerciais, tal. Então, eu me lembrei do Sérgio Pinheiro. Que, aliás, é um dos melhores portugueses falados no Brasil, né? Maranhão e Piauí, né? Exatamente. Português falam bem explicado. Aí, tá vendo, eu entrei em contato com o Sérgio Pinheiro e ele teve meio reticente e tal, mas terminou aceitando vir trabalhar com a gente aqui. Marcou a época, né? Era realmente, além de um grande comentarista, ele também era um grande político radiofônico de esporte, né? Ele, rapaz, não vamos fazer isso não que desagrada fulano, não vamos fazer isso não que desagrada fulano. Sabia o caminho das pedras. E isso foi muito importante, o convívio que eu tive com ele, extraordinário, maravilhoso, mas houve uma mudança, assim, geral, sabe? Deu um redemoinho, né? Como é o nome?
Redemoinho. Redemoinho mesmo, total ali. E terminou o nosso convívio, o nosso contato. Ele saiu, foi trabalhar com o Bosco, que é sobrinho meu, e eu vim então aqui para esta casa maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Eu estou dizendo maravilhosa, não é para ser agradável sentido, não, mas né? é realmente é uma casa, é uma família. Não tenho dúvida. Maravilha. Um abraço, Miguelzinho, Gaída e a todos. Mas muita gente mandando alô pra ti aqui. Deixa eu falar só em duas figuras aqui. Tem um que é meu amigo e irmão, mas pensa num caba chato, que é torcedor do Fortaleza, me perturba o dia todinho. É o Guilherme Aguiar da Braslimp, tá? Guilherme, um abraço pra você. Ele tá dizendo, ele torcia era Fortaleza mesmo. Era não, macho, ele já explicou aqui. Ele é Fortaleza, é? É doente. Não tem quem tire isso mais da cabeça do povo, né? Incrível, Não tem. incrível. Mas eu falei, essa é a verdade que eu lhe disse, né? Perturbando. E o Zé do Egito mandando um abraço pra você. Quem? O Zé do Egito, da JG. Zé do Egito, Grande rapaz, Zé do gente Egito. boa. Aí ele tava dizendo, amarra as almas, vamos chegar lá, vamos chegar no jargão já. Farias, deixa eu mandar também um alôzinho aqui, rápido aqui, tá certo? É tanta gente, digo um número aí de 1 a 20. 19. Eu vou 29 aqui, ó. Patriolino Dias de Souza, grande patrão, é o primeiro. Esse aqui é o nosso ouvinte mais assíduo. Calilzinho Otoshi. Ô, Farias, olha, tem um corretor de imóveis, o nome dele é Calil Otoshi. Ele tá fazendo 120 anos de mercado imobiliário. Depois eu quero te apresentar ele, viu? Ele no Rio de Luz, mas pisou na lama. Será um prazer. No Rio de Luz, mas pisou na lama. Cícero Alessandro, vai contando aí. 4. Eduardo Pimentel, Marcelo Castelo, Ian Robério, Viana Júnior, Vitor Júnior, Pedro de Andrade, Sara Pinto, Haroldo Alexandrino, Roberto Amaral, Nailson Maia, Ricardo Alexandre, tá com quanto já? Meio uns 50. Sérgio Quirov, Edson Portela, tá com 13. Cordélia Queiroz, Bucar Neto, Eugênia Campos, Lucas Colares, João Gabriel Maia, Torres de Melo, abraço Torres, Diogo Batista, Marcos Gugel, Ricardo Studat, 20. Só mais 9. Paulo Figueiredo, Rafael Guilherme, Walter Portela, Edilberto Oliveira, Marcelo Fiuso, abraço Marcelo, Luísa Silveira, Cleiciane Rodrigues, Deise da Silva, Márcio Bezerra, Neto Júnior e Silvio Montezuma, e tem muito Todos mais. estão nos ouvindo? Todos, e tem muito mais. Vala, e tem muito Pedro. mais. Então, Vala, eu vou Pedro. trazer aqui todas as conexões para o Ibope triplicar. Gomes Farias, qual foi o momento mais emocionante que você teve no rádio? Aquele gol que você gritou e faltou a voz. Aquele gol que você gritou e chorou de emoção. Teve esse momento? Teve. A maior emoção foi o gol do Tetra, né? Final do jogo, todo mundo se lembra disso, né? Final do jogo. O Ceará precisava ganhar a partida, senão perdia. E houve aquele lance do Tiquinho, né? Tiquinho viveu uma parte da vida dele em função do gol. Ele chegava numa bodega, ele gostava de um, né? Uma meotinha, né? Aí chegava lá e narrava o gol tal, e foi um gol realmente extraordinário. Eu me recordo de lance, detalhe por detalhe, desse momento. Fortaleza atacava com Otávio Souto. Vem Hamilton Melo roubando-lhe a bola. Abre na ponta para Ivani. Momentos finais. A jangada, a Ivani. Vai marcar. Chutou. Tiquinho. Meteu. Agora, um momento emocionante. Um momento emocionante e um pouco chato da minha vida de narrador de futebol. A gente foi fazer a Copa do Mundo da França. Último jogo, Brasil e França. Quando nós chegamos lá e mantinhamos contato com os franceses, a gente percebeu que eles disseram o seguinte: não, nós sabemos que não vamos ser campeões, né? Tem a França, tem a Inglaterra, ou melhor, tem Brasil, tem Inglaterra, tem não sei o quê. Mas nós queremos fazer a Copa mais organizada de toda a história. Era o blá 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 dos franceses, né? Aí houve aquele problema que ainda hoje não teve uma explicação correta com o Ronaldinho, né? Me lembro como se fosse. Ronaldinho, dizem que ele pediu um suco e esse suco veio batizado entre aspas. Reibaldeado. Dizem, não sei, né? E eu estou lá já no ponto de transmissão, que não tem cabine da Copa do Mundo, né? Nosso ponto de transmissão. E quando passa um cara gritando assim: Ronaldo não, Ronaldo não, Ronaldo não. Eu disse: que diabo que esse cara está dizendo? Ronaldo não. Aí eu saí, a transmissão, a cabine da Globo era logo acima. Aí eu subi e fui ver o que era Ronaldo não, que ele ia lá para a Globo. Quando eu percebi que era que Ronaldo não ia jogar. Aí, rapaz, foi uma tristeza, né? Eu sou narrador pentacampeão do mundo naquele jogo. Eu me consagrava, né? Uhum. Aí, rapaz, lá vem o cara, eu cheguei,
Eu cheguei na cabine e dei a notícia que Ronaldo não ia jogar, talvez não jogasse, aquela confusão, né? Então foi um momento muito cruel que eu passei na minha vida de narrador de futebol. Farias, é verdade que você teve vários convites para narrar fora do Ceará, inclusive na TV, se não me engano, TV Bandeirantes na época. Por que você não foi? Foi fácil, é fácil de explicar. Eu fui contratado pela Bandeirantes. O Afrânio Peixoto, né? É daqui o Afrânio Peixoto, né? Na época. Acho que era. Uhum. O Afrânio Peixoto me falou que a turma da Bandeirantes estava aqui para contratar, queria mudar o estilo de transmissão de rádio e televisão. Eles queriam que a transmissão de televisão fosse mais parecida com falta rádio. 20 minutos ainda, né? Tá tranquilo. Já vai que esse tempo passa rápido demais. Ave Maria, vai. Então, você viu aí como é incrível? Incrível, eu estou tentando correr aqui, né? Atropela às vezes. Então, eles querem saber, a Bandeirantes quer fazer transmissão de televisão igual ao do rádio. E você foi escolhido, eles ouviram aí um bocado de gente do Brasil e acham que você é o principal para... Você topa? Aí eu disse, topa, depende, né? Aí os rapazes de São Paulo vieram 2 e a reunião foi na casa do Afrânio. Só que eu era deputado na época, né? Fui lá, acertei tudo, era muito dinheiro, muito dinheiro. Era muito, mas não era muito, não. Aí acertei tudo. Quando cheguei em casa à noite, me lembrei, fala, Pedro, fiz loucura. Aí minha mulher perguntou, eu digo, é o seguinte, porque se eu for, eu não posso me candidatar. E eu tinha minha eleição quase garantida e, na verdade, ganhei de novo. Então, eu vou ter, somando o salário de deputado durante 4 anos, não vai dar certo, não. Eu fui lá, correndo, e falei para o Afrânio, e disse, rapaz, os homens já voltaram lá, negócio fechado. Aí eles não vão ter, acho que eles não vão ter condição de refazer, não. Não refizeram e eu não fui para transmitir. Era a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Rapaz, muita A Bandeirantes queria implantar na televisão transmissão do rádio. Farias, você é conhecido em todo o Brasil pelo jeito de narrar, um jeito peculiar que você tem, que é repleto de termos, jargões regionais. E do extremo bom humor, que é impressionante o teu bom humor. Tu mata o goleiro, tá na peia, tome bola. Se vão imitar, não sei, né? Aí eu pergunto, encalca, amarra as almas, né? Meteu, né? Como é que você cria esses jargões? É algo natural que vem com você? Você cria naquela hora, grava, guarda aquilo ali? Como é que é? Eu acho que o ouvinte, você tem que conquistar o ouvinte falando da língua do povo, falando da maneira como o povo fala. Nós cearenses falamos pela metade, né? Eu não digo pelos aceiros é melhor. Eu digo, a negada aqui, pelos aceiros é melhor, né? Então a gente tem que ir na língua do povo. E a lei política, criaram uma lei que afasta o comunicador do rádio, da televisão e tal, 3 meses antes das eleições. Então você passa 3 meses sem poder, né? Eu agora mesmo fiz isso aqui. E então eu aproveitava a oportunidade e ia para o meio da torcida. E lá você aprende tudo. Tu mata o goleiro, seu filho não é. Né? Só que lá eles dizem tudo, né? Então é muito importante você estar no meio do povo, falando a língua do jeito que o povo fala. E exatamente os termos que eu consegui, que eu tenho. Agora, esse que apareceu agora, né? Pisa no pé dele, pisa no pé dele. Eu era criança e meus irmãos mandavam pisar no pé dos meninos, né? Aí era murro muito, né? Pisa no pé dele, eu digo, pisa no pé dele, esfreguega. Ei, Farias, vamos lá. Você é o maior, na minha visão, não é porque eu estou na sua frente, não, você é o maior. Você é tão forte que serviu de base para o personagem João Canabrava, não pela cachaça, né? Mas pela narração, né? Aquele jeito de narrar que ele te imita. O Tom Cavalcante, que foi do rádio também, né? Eu acompanhei o Tom Cavalcante no rádio. Você se sente realizado, Farias? Tem mais alguma coisa no rádio ou na TV que você ainda queira galgar na sua vida? Quando o cidadão fala que está realizado, ele entregou os pontos, né? Tem sempre um sonhozinho a mais. Qual é o meu sonho? Eu gostaria, teria tido muita alegria se algum filho meu
tivesse querido ser Dá também. pro negócio, como diz o continuar, mas não. Teve um mais novo agora que quase começou, mas parece que desistiu. Não, papai, eu prefiro ser médico. Uhum. É o Farias Filho. Pois bem, mas o que eu gostaria de ainda conquistar na minha carreira, na minha profissão, é alguma coisa que eu vou pedir a Deus para me dizer. Porque até agora eu não estou, graças a Deus, muito feliz por tudo que eu consegui fazer. Fiz muitas amizades, tive muita audiência, graças a Deus. E eu daria um conselho para aqueles que... Eu criei uma sequência no futebol, dizendo, fabricando narrador. Porque nós precisamos fabricar narrador, porque está difícil mais por o seguinte, porque hoje em dia a televisão, realmente, a gente não pode negar, tem uma força muito grande, né? Televisão. Então, se você for ver jogo pela televisão, você jamais será um narrador de rádio. Porque televisão é conversando. Bola, fulano, No rádio, conversando. você tem que explicar para o cara entender o que está acontecendo. E o narrador de futebol, ele tem que dar emoção na própria voz, né? Placar na Suécia, 2-0, o Brasil vence. Então, isso na televisão não vai ensinar nunca, não é? Por isso que eu estou querendo fabricar narrador. Conselho que eu dou, não vê televisão. Olha aí. Ouça o rádio. Olha, não vê televisão, não vê futebol pela televisão, né? Só o campeonato cearense. Farias, 86 anos de idade, 65 anos de rádio. Teve um amigo nosso aqui que perguntou qual é o segredo da longevidade, dessa memória fotográfica, dessa disposição, desse bom humor do Gomes Farias. E o bicho novo. Aí o outro perguntou, será que ele toma um litro de formol por dia? Rapaz, qual é o segredo da longevidade e do trabalho, da tua dedicação, do teu bom humor, do Gomes Farias? Eu tenho um travesseiro que se eu viajar sem o travesseiro, eu não durmo. Pode ser um igualzinho lá no hotel onde eu vou ficar, na casa da família, do filho, da filha que eu vou ficar, mas se não for o meu travesseiro, eu não consigo dormir direito. É bem veinho, a veia até meio rasgada, eu boto outro. Quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu durmo em 10 minutos. Quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu não me arrependo de nada que fiz. Eu não estou dizendo que sou perfeito, não tem ninguém perfeito, mas eu tive uma lição do meu pai, seu Afonso Pereira, que ainda hoje eu guardo comigo, e que vou guardar, aquela expressão latina, usque ad fino, vou guardar para sempre, é que a palavra de um homem vale mais, a palavra de um homem vale mais do que um documento assinado. Isso aí me deixa tranquilo e eu durmo na hora, nunca fiz mal a ninguém. É muito importante isso. Firmar alguém já não. Tem ódio a alguém. Posso rezar o Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí eu posso. Perdoo todo mundo. Numa boa. E acho que é por isso. Não tem outra coisa. Você dorme quantas horas por dia, Farias? Desculpa a pergunta. Não por dia nenhuma. Agora, à noite. Eu me deitei e dormi, não tem segredo. Mas quantas não. horas você dorme? Eu me recolho mais ou menos 11 da noite e tal, até 6 da manhã, 7 da manhã. Então dorme mais ou menos 7 horas. Emendado. 7 horas. E um sono bom pra caramba, né? Faz um esportezinho, tem também, faz uma caminho. No meu prédio, eu dando uma volta, são 330 metros. Então, 3 voltas, 1 quilômetro. 1 quilômetro. Eu dou 15 voltas. Acaba danado. E sobe muito essas escadas aqui do Grupo Cidade, né? Pronto. Porque aqui é um exercício danado, né? Aí eu passo com um pulo aí. Farias, e o nosso vozão tem solução? Teimou. Quem acabou com o vozão foram os beicinhos. A briguinha que não leva a nada. Não leva a nada. Eu não acho que a torcida foi correta, muito correta com o nosso o ex-presidente, o Robinson de Castro. Não foi. Ele era um cara muito organizado e tal. Eu tenho esperança de que o João Paulo, ele abriu as portas do Ceará, escancarou tudo, tá? Hoje deu uma entrevista coletiva, veio aqui já no programa de uma hora de entrevista, veio também no seu programa, JP, né? O JP tem então toda a minha confiança. Ele hoje entendeu que não pode se afastar do torcedor, mas a briga dentro de um time de futebol, ela é
Hoje, por exemplo, o Ceará ainda tem mais uns bem 8 jogos ainda sem público, em função daquela briga que atrapalhou o Ceará naquele jogo, poderia não ter caído ali. Podia ter ganho, né? É um absurdo. JP, eu quero dizer para você que a confiança continua total, apesar do Ceará ter perdido o primeiro jogo aí da Série B. Não deveria ter perdido, mas o Eric não jogou também, né? Mas eu quero dizer para você, JP... Agora, o segundo tempo do Ceará foi fantástico, né? Foi bom, mas não era para ter perdido. Não era para ter perdido. O que é que adianta... Bola na trave não é gol, Farias. O probleminha do Ceará é encontrar a trilhazinha do gol. Do gol, que é o grande problema da humanidade futebolística, né? Mas eu continuo acreditando, inclusive, JP, vou estar no jogo, pessoalmente, quarta-feira aí no jogo, o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Meu amigo Gomes Farias. Educando a criança, não será necessário punir o homem. Salve as crianças do meu Brasil. Essa frase é sua? Essa frase não é minha, é de uma personalidade que não me ocorre agora, mas eu... Foi tanto dita por você que agora é sua. O ex-diretor-geral do Colégio 7 de Setembro, esqueço o nome dele, peço perdão. Ednilton Soares. Pronto. Doutor Ednilton, esteve aqui no programa sentado na sua cadeira. Pronto. Doutor professor Ednilton diz, olha, Farias, aquela sua frase ela é profunda. Nunca deixe de dizer. Em qualquer horário que você for abrir no rádio, educando a criança, não será necessário punir o homem. E eu estou feliz, não é porque eu falo essa frase, que o Ceará é espelho na educação brasileira. Agora mesmo, eu coloquei domingo, eu tenho um programa na Rádio Cidade Domingo, Porta-Voz, eu coloquei no ar o Ivo Gomes, lá de Sobral, agradecendo a presença lá de vários países da África, vários países do mundo, inclusive da África, vindo a Sobral para perguntar qual é o segredo da educação, né? Então, nós, em termos de educação, somos cognominados os roubadores de vagas. É mesmo. Lá no Ita, rapaz, os japa e os cearenses. Tem cearense mais aí cearense do que japa. Vamos passar quanto? 3? Tem cearense? Tem quantos? Tem 3. Então vamos embora. É verdade. Farias, mais uns alôzinhos aqui. Mais uns 10 só, tá? Maravilha, rapaz. Arilene Mendonça, Nailson Maia, Gedeão Pontes, Gama Filho Gaminha, diretor do Fortaleza. Um abraço pra você, Gama Filho. André Bernardino, Jaime Pinheiro aí. Meu amigo Jaime Pinheiro, um grande abraço pra você. Mari Pedroso, Tatiana Valentim, Tarcísio Júnior, aliás, um abraço pro Marcelo Pinheiro, meu amigo. Braga Neto, Construtora Fábio, o pessoal da Construtora Fábio, Elano Bezerra, Gerardo Camilo, um abraço, Gerardo. Tiago Yuri, pai, é muita gente, Faria. Só mais 10 aqui. Posso vender meu peixe? Deve. Tem vaga no futebol. Olha aí. Bosco Martins, Gleidson Menezes, Wilton Bezerra. Um abraço, grande Wilton Bezerra. Esse é bom, viu? Demais. Esse é craque, total. Silvio Oliveira, Joaquim Bento, aliás, pra mim, hoje, o melhor comentarista esportivo do Brasil. Joaquim Bento, Irineu Guimarães, um abraço, Irineu, grande empresário do setor imobiliário, Evandro de Souza, José Nilo, Hilde Jones Domingo, Ulisses Delgado, Beto Sanford, José Renato e muita gente. Farias, estamos em 2023. 2023 e o rádio continua firme e forte. Mesmo com a revolução digital, com as redes sociais, o pessoal está aqui nos ouvindo pelo rádio, quem está dirigindo, e está nos assistindo com imagens pelo YouTube ao vivo. Você acha que o rádio é eterno? Acho eterno, e se eu fosse um grande empresário, minha publicidade era no rádio. Vou dizer, numa hora dessa, Fortaleza emplacou 1.200.000 veículos. 1.300.000 veículos. Aumentou, né? 1.300.000 veículos. Admitamos que um quarto esteja rodando na cidade no momento. Dá quanto? 400.000. 400.000. Geralmente, dentro do carro vão 2 pessoas. A média... São 700, 800.000 pessoas. 800.000 pessoas só têm acesso ao rádio. Não tem televisão no carro? O ouvinte aqui mandou na bucha. Você falou em 1.300.000 votos. 1.300.000 carros. Ricardo, e quantos buracos tem em Fortaleza? Quantos votos vale um buraco? Rapaz, não vai fazer essa pergunta pro Faria, não? Fazer pro prefeito. Grande Gomes Farias. Tem buraco. Mas em Paris, passei de manhã, tinha um buraco. Aí o Carlos Fred tinha um buraco no asfalto. E o Carlos Fred diz,
eu aposto como amanhã não tem aquele buraco lá. Eu digo, rapaz, tem, rapaz. Foi hoje que eu passei, que nós levamos o carro nosso para lá, né? Aí, aliás, arrendamos o carro nosso e pintamos o bicho lá. Aí, quando foi no outro dia, passamos lá e digo, vai, cadê? Não tinha mais o buraco, não. Tinha só tapado. Incrível, né? De um dia para o outro, né? Faria, você guarda mágoa de alguém e eu sei que você não guarda? Porque eu rezo o Pai Nosso. Pronto. E gratidão. Cite 3 nomes que foram fundamentais na sua vida nesse finalzinho de programa. Paulino Rocha foi um, né? Que eu não posso esquecer nunca. Ivan Lima, que me colocou no rádio. E eu não quero parecer que esteja sendo... É porque eu estou aqui, não, mas a maneira como essa casa abriu as portas para mim me deixou, sinceramente, além de embevecido, obrigado a desempenhar da melhor maneira possível o meu papel. Eu queria, então, dizer que o nosso querido presidente, Miguel Dias Filho, Miguelzinho, tem espetacular. Menino de ouro. Farias, até quando você pretende continuar conosco? Daqui a 10 anos. Mas por quê? Já estipulou assim? Por que só isso? Não, 10 anos, peraí, se eu tivesse... Não, é o seguinte, eu tenho um compromisso comigo mesmo. No momento em que eu notar que a minha voz está parecida assim com voz de idoso, arranhando, aí eu peço para sair, tá certo? Mas parece que vai demorar porque eu sou da raça de Mereréu. Rapaz, vai demorar, vai demorar muito. Ó, o outro aqui perguntando, Farias, como é que tu aguenta o Perreps? Aliás, Perreps, foi você que deu esse nome? Foi, quando eu contratei, precisava de um narrador, porque o Daniel Campelo disse, fez aquele, né? Era um grande comentarista, advogado, gente boa, meu amigo. Aí eu digo, tem que arrumar outro. Arrumei o Carlos Gomes. E eu queria que ele tivesse alguma ligação com o vozão do coração do meu povão. Aí imaginei, né? O comentarista Carlos Gomes. Carlos Gomes. Como é que eu dizia? Para ele não tem perreps, é preto no branco. Perreps é expressão, talvez em inglês, né, você sabe. Então, para ele não tem talvez, é preto no branco. Preto no branco é quem diz tudo na hora ali. Firmemente, né? O bicho é meio chato. Gente boa. Grande Perreps, um abraço pra você. Farias, agora o Perreps deveria tirar aquele bigode dele, rapaz. Né? É detestado. Ave Maria. Farias, estamos chegando aqui ao final do programa. Eu queria mais uma vez te agradecer. Você disse que a honra é sua, mas a honra é 100% minha, 100% do Conexões. Nessa cadeira só senta campeão. Aliás, só tem uma pessoa que não foi campeão ainda. Que sentou aqui, mas eu tenho certeza que ela vai ser, que foi uma aposta que ela fizemos. Já É tu, sei, JP, é tu mesmo. Tem que ser campeão do Nordeste agora, entendeu? Foi uma aposta que a gente fez. Se for o campeão do Nordeste, é campeão... Campeão. Nordeste da região? Região, campeão regional. Então, Farias, queria que você, agradecendo mais uma vez a tua presença aqui, eu queria que você desse o seu recado para a humanidade, queria que você... desse um recado para os jovens, aquelas crianças que, como eu, te ouviam no rádio e hoje já não sou mais criança, as crianças de atualmente, os jovens de atualmente, o que é que eles precisam fazer para viver tão felizes quanto você tem vivido. Não mentir para o pai. Tudo que acontecer, você senta no fio de pedra e conta para o seu pai, porque o seu amigo é o seu pai, sua amiga é a sua mãe. Então, e com certeza os pais das famílias brasileiras são dignos, são corretos e saberão conduzir a humanidade. Nós vivemos num momento muito dramático, muito difícil, mas uma das coisas mais importantes que você pode ter na vida, garotinho de hoje, criança de hoje, é poder rezar o Pai Nosso, perdoar as ofensas, perdoar as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa é a coisa mais importante. E não nos deixeis cair em tentação, né? Mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Mas você caiu naquela tentação daquela menina lá. Aí a outra são outros 100 mil réis. Grande Gomes Farias, muito bom o programa, uma conversa desenrolada, 1 hora que passou bem rapidinho, impressionante. Peço desculpas aqui às centenas de pessoas que a gente não pôde mandar um alô, mas se sintam abraçadas aqui pelo nosso querido Gomes Farias.
E até segunda-feira, se Deus quiser. E rogando a Deus que dê para esse cara muita saúde, mais do que ele já tem. Fez operação na cabeça, fez tudo e tá aí firme e forte, um cara de jovem mesmo. E que Deus dê muita força para o Gomes Farias e que continue nos dando muitas alegrias, narrando os gols dos times cearenses, especialmente o nosso Vozão. E só para terminar, eu queria saber, quando tiver uma folgazinha, bater um papo com a gente lá no Bate-Bola na PAN. Ah, com certeza. Só chamar. Só chamar. Tá, vamos marcar. Grande Farias, um abraço a todos meus amigos. Lembrando que o Conexões na TV, todos os domingos, 8h30 da manhã. Farias vai estar lá com a gente no próximo domingo. E aguardem, segunda-feira, mais um grande nome importante para a sociedade cearense e para a economia do Ceará. Segunda-feira, 3 da tarde, a gente se encontra aqui mais uma vez.